Agora, qual é a pessoa mais sensível que você já conheceu na sua vida? Pode ser parente. A minha mãe, eu acho que é uma pessoa bem sensível. Muito sensível. Muito. Você conhece, né? É, muito. Dona Cida é sensibilidade Ela pura. tem uma sensibilidade tão assim que, por exemplo, ela conhece na voz alguma coisa. Se você tá passando por alguma coisa, se você tá sentindo alguma coisa, ela consegue distinguir. Né? Muito bem. Um beijo pra Dona Cida. Beijo, mãe! Tá assistindo nós. É isso aí. Olha, eu acho que hoje nós vamos fazer uma boa reflexão que é sobre essa época do ano, que a gente quer finalizar ciclos, começar um novo ciclo. Então a gente vai fazer uma reflexão sobre a sensibilidade e a necessidade de se pensar no próximo. Não é importante isso? Demorou? Muito importante, né? E a gente fala dessa época do ano, mas a questão da sensibilidade, da empatia, eu acho que ela tem que estar assim, forte o ano inteiro, não? É verdade. Pois é, e as duas histórias de hoje podem servir de exemplo exatamente para isso, para quem quer ser uma pessoa melhor em 2022. Você que já viu essas duas histórias, Demorou? Elas são sensíveis, não são? São histórias fortes, né? São histórias bem sensíveis. Emocionantes, né? Exato. Porque eu tava vendo ali a chamada da matéria, principalmente a chamada daquela reportagem que o coletor de lixo salvou a criança lá. A gente tava assim, a gente não gosta nem de olhar, porque pensa que poderia ter acontecido pior, né? Com certeza. Então, já que você citou, Demorou, nós vamos para ela agora. Porque se engana quem pensa que atos de heroísmo só existem no cinema. Agora a gente vai até Riolândia. Riolândia fica no Paraná. É por lá que vive o Kelvin, um coletor de lixo que estava trabalhando quando de repente percebeu algo muito sério. É que uma criança de 5 anos ia atravessar a rua sem olhar. E essa criança seria atropelada por um carro em alta velocidade se o Kelvin não fosse um super-herói. Olha só. O pai amoroso, o esposo dedicado e o profissional que honra o trabalho que tem ainda consegue tempo para ser super-herói. Esse é o Kevin, o rapaz de 26 anos do Paraná, que nos últimos dias ficou conhecido no Brasil inteiro após salvar a vida de uma criança de apenas 5 anos de idade. Como que o coletor estava de costas, eu avistei a criança. Aí a criança olhou pra mim e foi onde que eu falei, tipo assim, normal, como se eu estivesse falando normal. Olha o carro, olha o carro, olha o carro. Nisso eu tinha olhado a distância do carro. Aí olhei pro menino, aí no tanto foi onde que ele pegou, correu pra cima de mim ali, conforme ele na minha direção. Foi onde que eu pulei ali, falando ainda. Nas imagens gravadas por uma câmera de segurança, é possível ver o momento em que o caminhão da empresa em que Kelvin trabalha passa pela rua onde o menino mora. Após o avô dele sair de casa, a criança vai atrás. Só não percebe o carro vindo em sua direção. É aí que o coletor de lixo pula do veículo para evitar uma tragédia. Você teve esse instinto na hora de pai também, de ir pra cima e salvar essa criança. O que você sentiu naquele momento, Kelvin? Ah, imaginei ali que, tipo, na hora qualquer pessoa poderia fazer isso, tipo, porque quem tem filho sabe, né? Eu mesmo, no caso, tenho 3. Passou um filme na cabeça ali depois do que aconteceu, né? Você acha que se você não tivesse saltado do caminhão, o carro tinha pegado esse menino? Ah, eu acho que sim. Tipo, acho não, né? Teria certeza, por causa que eu tava ali, né? O carro tava muito rápido. E o menino tava mais rápido que o carro. No caso, na hora que eu pulei ali, tipo, deu uma segurada nele, ele atrasou. Aí foi onde o carro deu tempo de passar o carro inteiro. Mas o menino mesmo fala que ele sentiu o vento do carro passar na barriga dele ali. No tanto, na hora, ele ficou até pálido. A bravura e a coragem de Kelvin ficou conhecida em todo o país depois que o vídeo viralizou. E depois desse episódio, ele ganhou apelido e até uma nova família. A minha família e a família dele se tornou uma só, né? Porque agora nós se uniu, né? No caso, agora no sábado agora, nós pegou e se ajuntou tudo, almoçamos, contamos história nossa, né? Das duas famílias, no caso, né? O ato heróico rendeu repercussão
e um exame de consciência na humanidade que anda precisando. Como as pessoas mesmo falam pra mim, né, na rua. Tipo, eles olham pra mim e falam, se fosse eu falei, se fosse você eu ia pular a mesma coisa, porque acho que é uma vida, né? Obrigado a todos, o carinho, né, os comentários bons, né? E outra também para as crianças, né? Tome cuidado, né? Que às vezes, tipo, acontece, às vezes é culpa do adulto, mas tipo, não é culpa do adulto, né? Às vezes um desliza, um acidente. Eu fico arrepiada. Meu Deus, Gente. Kelvin. Não, isso aqui pra mim... É um susto, né? Toda vez que mostra a imagem, a gente leva um susto. Isso pra mim é aquela história de presença de espírito, sabe? Você está no lugar certo, na hora certa para salvar a criança. A gente tá revendo a imagem agora. Olha só, essa é exatamente a imagem do salvamento, né? O Kelvin estava ali no cantinho do caminhão de lixo. Demorou? Presta atenção. Olha onde o Kelvin estava. Gente, eu fico agoniada. Ali no cantinho, ele estava na beiradinha do caminhão. Ele teve a visão do carro que estava vindo, me parece que é uma caminhonete, né? Ele estava tendo essa visão do carro e também a visão do menininho que vinha correndo. Ele tinha as duas visões. Ele tinha as duas visões. Não, e sabe o que é interessante? Ele poderia estar em qualquer rua ali da cidade. É. Tava nessa. Ele tava Eu acho que era pra acontecer, sei lá, coisa do destino, não sei. É. E o rapaz que sai, esse é um alerta pra quem tá vendo a gente, né? Principalmente nessa época de férias, que a criançada fica em casa, o pai ou o avô, enfim, sai antes que o menino e não percebe, né? E o portão ficou aberto ali. Exato, que a criança vinha atrás, ou que a criança até poderia saber abrir o portão, porque nessa idade desse rapazinho aí, olha, já sabe abrir o portão. Sabe, né? Hoje em dia, inclusive, criança já nasce sabendo apertar todos os botões do celular, imagine abrir um portão. Criança sabe mais que nós. Exatamente. Celular, né? E aí fica esse alerta, se você tem esse tipo de portão em casa, ou se você mora numa rua muito movimentada, ou se alguma coisa desse tipo possa acontecer com uma criança pequena da sua família, fica muito atento. Porque criança é assim, você não pode piscar, né? Exatamente. Eles já saem ali, então tem que ter muito mais cuidado. Pois é. Eu sei que cada pessoa pensa de uma forma, viu? Uhum. Mas pra mim, não sei se pra você, Dodô. Dodô, tudo bem, Dodô? Você tá aí. Não sei se você concorda comigo, viu, Dodô? Isso aí, Dodô. Nem o Gu ou você, demorou? Mas pra mim, foi Deus que usou o Kelvin. Foi? Claro que foi, não tem nem o que falar, né? Ah lá. O Kelvin falou assim que ainda depois, no outro dia, ele passou lá na frente da casa da família, a avó da criança foi lá, foi cumprimentá-lo, foi agradecer, porque falou assim, se não fosse você, poderia ter acontecido pior com o meu neto, e realmente foi. É verdade. Foi usado por Deus, ele foi um anjo, né? É um anjo. Um anjo da guarda. Descreveu muito bem, um anjo da guarda que salvou aí a vida desse menino, e eu tenho certeza, até mesmo como o Kelvin falou aí, ele passou a fazer parte dessa família, não é? Por ter salvo a criança. Então aqui vão as nossas palmas! Claro! Palmas! Palmas para esse super-herói, para o Kelvin. Deus te abençoe, Kelvin. Que você tenha um ano de 2022 abençoado. Você e toda a sua família e também a família do Kelvin, que formam agora praticamente uma família só.